Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, é bem fácil de achar. Ali depois dos Evangelhos, depois de João, está o livro de Atos. Depois de Lucas, depois de João, Lucas, os Evangelhos. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, só um pouquinho antes de nós continuar lendo. Os irmãos vão ler desde o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, ali, sobre esse tal de Herodes. Aí os irmãos podem dizer, mas será que esse homem não morre nunca? Esse é o terceiro Herodes, não é? Primeiro foi aquele que condenou o Senhor Jesus, depois veio o que matou João Batista, e esse é Herodes Agripa, o terceiro Herodes. Nenhum deles prestava, mas esse era o terceiro. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Feche os olhos só um momentinho. Poderoso e eterno Deus, aqui está a tua palavra. Eu creio no poder do Evangelho. Meu Deus, o Senhor tem um recado, Senhor, uma mensagem, uma palavra para todos os que vieram aqui nesta noite. E na autoridade do nome de Jesus, os demônios que se levantam contra a pregação da palavra de Deus já estão amarrados, repreendidos, meu Deus, e não poderão impedir a pregação do Evangelho. Envia os teus anjos de guerra nesta noite, Senhor. Nós queremos receber a tua bênção, Senhor, e o teu poder nesta noite. Nos alimenta pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Eu vou pregar bem calmamente nessa noite, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam. Vai ser só 10 minutos de mensagem. Irmãos, o capítulo 12 começa com mais uma perseguição da igreja primitiva. Porque até o capítulo 11 a Bíblia diz que a igreja sofria por causa da perseguição que desencadeou com a morte de Estevão. Porque com a morte de Estevão, os inimigos da igreja tomaram ânimo
e desencadearam uma perseguição muito grande. Mas Deus usou a perseguição de Estevão em benefício do crescimento da igreja, porque foi com a morte de Estevão que se desenvolveu uma das mais poderosas igrejas daquela época, a igreja de Antioquia. Os irmãos pregavam a palavra de Deus. Mas quando nós chegamos ao capítulo 12, os irmãos percebam que a igreja parece que não tem folga, não tem descanso. A perseguição com o início da igreja era muito grande. Primeiro porque Deus não queria que a igreja ficasse acomodada. Depois porque o diabo queria acabar com a obra, enquanto ainda não tinha os seus alicerces bem firmados. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que no capítulo 12 que nós lemos, o rei Herodes mandou matar a espada a Tiago. Não vamos confundir este Tiago com o irmão do Senhor Jesus, não. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, era o pastor da igreja de Jerusalém. Foi o outro Tiago que Herodes mandou matar. E a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos, que Herodes viu que isso agradou os judeus. E Herodes queria, por causa da sua necessidade, da sua ganância, do seu olhar político, queria um crescimento, queria o favor dos judeus. A Bíblia diz que ele então viu que isso agradara aos judeus, mandou também prender a Pedro. E a Bíblia diz que estava próxima da Páscoa. Eu já mandei matar Tiago à espada, isso agradou os judeus, eu vou pegar um dos pilares da igreja e eu vou somar pontos com os judeus. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi colocado na prisão. Agora vejam como era a estratégia de Herodes. Pedro era um homem simples, era um homem comum, era somente um pregador do Evangelho, não representava perigo algum, mas o diabo estava de olho nele, e ele foi colocado na prisão e guardado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Por quê, meus irmãos? Porque não era o Herodes que estava se levantando contra a vida de Pedro e o seu ministério, não, era o próprio diabo querendo fazer com que o ministério de um grande homem de Deus chegasse ao final. A Bíblia diz aqui, nós lemos que Pedro foi colocado entre 4 quaternos de soldados. Ele estava na prisão e do lado dele tinha um homem, do outro lado tinha outro, e Pedro estava guardado, diz a Bíblia, por 2 cadeias. Mas o interessante, irmãos, é que eu entendo pela palavra de Deus que não era o mesmo Pedro. Por que não era o mesmo Pedro? Porque se fosse o irmão Flávio, nunca que conseguiria dormir. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Por quê, irmãos? Porque não estava preocupado pelo fato de estar preso. Ele confiava que Deus produziria um milagre na sua vida. E a Bíblia diz que ele estava preso entre 4 quaternos de soldados. 4 quaternos de soldados. 16 soldados romanos divididos em grupo de 4 para guardar um homem. Era o desejo do diabo determinado a acabar com o crescimento da igreja, porque Pedro representava muito para o reino do Deus Todo-Poderoso. Mas o diabo não contava com a oração da igreja primitiva. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para 3 pontos de suma importância para o nosso ensinamento aqui no capítulo 12 que nós lemos. O primeiro está no versículo de número 5 do capítulo de número 12, onde a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por que, meus irmãos? Pedro estava guardado na prisão, mas a Bíblia diz que a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de Marcos, o evangelista, e fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia não diz que a igreja orou um pouco e entregou o caso nas mãos de Deus. A Bíblia não diz que a igreja fez uma oração simples, comum, e disse: Deus, agora o apóstolo Pedro está nas tuas mãos. A Bíblia diz que a igreja estava determinada a orar a Deus até receber a resposta, e a igreja fazia contínua oração, perseverava na oração. Porém, eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite, porque a oração não pode ser feita de qualquer maneira quando nós precisamos de um milagre. A oração tem que ter um objetivo e tem que ser direcionada. Muitos oram, mas poucos direcionam a sua oração a Deus. Muitas vezes nós banalizamos
banalizamos a oração da igreja, já se tornou um hábito nós orarmos, meus irmãos, mas muitas vezes nós estamos apenas balbuciando palavras, não estamos realmente orando. Mas a Bíblia diz que a igreja orava continuamente, direcionando a sua oração a Deus. A igreja orava continuamente por Pedro, e a sua oração tinha uma direção correta. Talvez você diga: olha, eu já estou orando há tanto tempo, eu preciso de uma resposta de Deus. Talvez você diga: estou buscando a presença de Deus há tanto tempo e não recebo o meu milagre. Mas tem um segredo, meus irmãos: quando nós temos a certeza que a causa é nobre e Deus quer fazer o milagre, nós temos que perseverar, porque Deus vai nos dar a resposta. Amém, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. E este é o primeiro ponto que nós precisamos entender, meus irmãos. A igreja começou a orar, e a Bíblia não diz por quanto tempo Pedro ficou preso na prisão, mas a Bíblia diz depois, nos últimos versículos, que quando Pedro sai da prisão e chega na casa de Maria, a igreja ainda estava orando. Talvez os irmãos atravessaram a noite orando, talvez os irmãos atravessaram horas e horas orando, e perseveraram até receber a resposta. Quantos entenderam, meus irmãos? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, e quando desejamos e precisamos de uma resposta de Deus, nós precisamos orar, e não orar pouco, não somente orar e entregar nas mãos de Deus a questão, meus irmãos. É verdade que Deus conhece tudo, e muitas vezes nós dizemos: Deus já está vendo a minha situação, Ele sabe do meu problema, já coloquei nas mãos de Deus. Mas a Bíblia diz que é para nós perseverar na oração. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Quando nós precisamos de um milagre, a oração deve ser contínua e direcionada ao Deus Todo-Poderoso. Nós não devemos somente orar muito, nós devemos orar com intensidade. Nós não devemos somente ter momentos, horas de oração na presença de Deus. Não, nós devemos orar com fervor. E orar com fervor quer dizer colocar toda a nossa atenção na oração, porque muitas vezes estamos orando na igreja, meus irmãos, mas se nós não nos dermos por conta, enquanto nós estamos orando, o nosso pensamento está lá na nossa casa, nos nossos afazeres, nos nossos negócios, nos nossos problemas, nas nossas questões. Por quê? Porque já se banalizou a oração, já se tornou uma coisa costumeira, meus irmãos. Nós já acostumamos que chegamos na igreja, num culto, e que naquele culto vão ser feitas muitas orações. Então nós simplesmente levantamos e oramos. Mas será que estamos orando realmente com fervor? A Bíblia diz que a igreja orava. Eu não estava lá, meus irmãos, mas eu posso imaginar que naquele momento o Espírito de Deus, como numa reunião poderosa de oração, que eu sei que os irmãos aqui já tiveram esta experiência, de repente o Espírito de Deus enchia alguém, e esta pessoa levantava a sua voz na oração e dizia: Senhor, o apóstolo Pedro é líder da igreja, Senhor, é um dos pilares da igreja, ele está preso, mas eu creio que o diabo vai cair por terra. Liberta esse homem, Senhor. Herodes vai matá-lo pela manhã, mas tem misericórdia. E daqui a pouco aquele já baixava a sua voz, o Espírito Santo tomava outro em profecia. Deus vai levantar o apóstolo Pedro, vai libertá-lo. E a igreja orava, meus irmãos. Não era uma oração comum, era uma oração fervorosa. Não era uma oração como muitas vezes nós fazemos, onde 2 ou 3 oram, os outros ficam olhando para o lado. Não era uma oração onde muitas vezes a igreja, alguns estão orando e os outros estão escandalizados. Alguns estão buscando e são cheios do Espírito Santo, e os outros se escandalizavam. Não, toda a igreja ama a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus. E oravam muito. Amém. E o versículo 5 disse que a igreja fazia contínua oração a Deus. Não havia intervalo naquele momento de oração. Não, os irmãos estavam determinados. Eu creio que a igreja colocou um propósito. Então nós vamos orar, e nós só vamos parar de orar quando Deus resolver o nosso problema.
Nós só vamos levantar da oração, nós só vamos sair da oração, nós só vamos dar um intervalo na oração quando nós recebermos o nosso milagre. E foi assim, meus irmãos, Deus se agradou daquele propósito. Então, quando nós precisamos de uma resposta, nós temos que colocar um propósito diante de Deus. E talvez você diga, mas eu então tenho que ficar orando o dia inteiro, irmão? Não, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração, a Bíblia diz que a igreja tinha propósito, a igreja tinha objetivo, e a igreja sabia a quem estava orando. A oração deve ser direcionada a Deus. Mas, irmão, nem todas as orações da igreja são direcionadas a Deus. Nem todas. Muitas pessoas simplesmente oram, mas nem pensam em Deus quando estão orando. Muitas pessoas simplesmente oram, mas não sabem a grandeza do Deus a que eles estão orando. Muitas pessoas simplesmente oram, mas não conseguem vislumbrar na oração a autoridade do Deus que eles estão buscando. Não é somente orar, meus irmãos, é orar continuamente, com propósito, de maneira fervorosa. Uma das lutas do diabo na igreja é para desanimar a igreja na oração. A igreja primitiva orava, os irmãos oravam, se tivesse que atravessar uma noite inteira orando, eles oravam. Nós não queremos orar, mas queremos que Deus faça milagres extraordinários na nossa vida. Deus tem que fazer milagres, Deus tem que nos abençoar, Deus tem que operar em nosso favor, Deus tem obrigação de fazer alguma coisa. Deus não tem obrigação de nada, irmãos, mas Deus se agrada quando eu e você dizemos, não, eu vou colocar um propósito na presença do meu Deus. Se os irmãos oraram no versículo 5, de maneira contínua por Pedro a Deus, eu vou fazer isso. Agora, a oração tem que ter objetivo, diz o versículo 5, irmãos. Não é simplesmente orar. Muitas vezes a pessoa chega no culto e ela faz muitas orações, mas não orou por ninguém, não orou com objetivo nenhum, não teve propósito nenhum. É verdade, meus irmãos. Simplesmente a pessoa ora porque é o momento da igreja orar, mas a pessoa simplesmente está falando palavras sem nexo na presença de Deus, não tem objetivo. Quando a igreja orava aqui neste versículo 5, a igreja tinha um objetivo, pela libertação do apóstolo Pedro. Toda a igreja orando para que Deus tirasse Pedro da prisão. Eles não sabiam como é que Deus ia fazer isso, mas esse era o propósito da igreja. Então, quando se coloca um propósito de oração, irmãos, nós devemos ter um propósito firmado de orar continuamente, até recebermos a resposta. Amém. E com propósito, não é simplesmente orar. Amém. Glória a Deus. Eu quero perguntar nesta noite, quantos ouvindo a palavra de Deus podem dizer, nesta noite eu já orei, e eu orei com um propósito? Levante a mão que eu quero ver. Amém. É verdade, meus irmãos. Às vezes nós oramos, mas vamos para casa, mas eu orei, mas eu nem sei o que eu pedi na oração. Deus não vai nos responder. Por quê, meus irmãos? Porque isso é um descaso com o Deus Todo-Poderoso. Isso é realmente banalizar o poder de Deus, a capacidade do nosso Deus. Se toda a igreja orar com propósito, Deus pode fazer coisas que nós nunca vimos Deus fazer no nosso meio. É verdade, irmãos. Deus pode fazer coisas grandes, Deus pode fazer coisas extraordinárias, quando a igreja tem um só propósito. Irmãos, eu quero destacar também nesta noite o segundo ponto que está no versículo de número 7, onde a Bíblia diz que enquanto a igreja orava na casa de Maria, o anjo do Senhor veio e tocou Pedro na prisão. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque os anjos trabalham, diz o versículo 7, quando a igreja ora, quando alguém ora, quando uma criança ora, quando um jovem ora, quando um adolescente ora, quando qualquer pessoa na igreja ora, quando alguém que não é crente e chega no nosso meio e diz, eu vou buscar a Deus aqui na igreja dos crentes, ele pode receber o seu milagre e eu fico esperando, porque ele ora com fervor. Então, quando a igreja ora, quando alguém ora, ou quando a igreja na sua coletividade ora,
os anjos de Deus trabalham. Agora vejam que enquanto a igreja orava, irmãos, os irmãos não sabiam o que estava acontecendo. Os irmãos não sabiam se Deus já estava se movendo. Os irmãos não sabiam se o milagre já estava chegando. Os irmãos não sabiam se Pedro estava liberto ou não. Não tinha os meios de comunicação que nós temos. Se tivesse, Pedro teria pego o telefone e ligado para os irmãos: já estou aqui, já estou livre. Mas não tinha. Os irmãos não sabiam. Eles simplesmente criam no poder de Deus e tinham o espírito de oração. E quem tem o espírito de oração, não importa se vai passando o tempo, se vão passando as horas, não. Quem tem o espírito de oração, quanto mais ora, mais poder tem. Quanto mais ora, mais desejo tem de orar. E pelo poder da palavra, eu creio que nós nesta noite, se colocarmos um propósito, vamos ser restaurados, porque muitos já perderam o espírito de oração, mas nós precisamos, e Deus sabe, e nesta noite Ele vai operar na nossa vida. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Não é para todos, eu sei que eu prego a palavra de Deus, não prego para todos, mas Deus vai operar. Amém. Glória. E quem tem o espírito de oração, não importa se já recebeu algum sinal. Muitas vezes nós oramos e pensamos: puxa, não vai acontecer nada, porque não aconteceu um estrondo, algo extraordinário, nada veio, não deu um terremoto aqui, então Deus não está respondendo, não, os céus não se rasgaram, o teto não desapareceu, eu não fui arrebatado, nada aconteceu. A igreja da casa de Maria não se preocupava com os sinais que pudessem anunciar o milagre, eles acreditavam no poder de Deus. E às vezes nós vamos para oração dizendo: Jesus, tu não fez nada porque não aconteceu nada, o Senhor não falou comigo, não escutei a tua voz, o Senhor não respondeu, eu não vi nenhuma visão. Nós não precisamos ver nada, saber de nada, se Deus não quiser mostrar, meus irmãos. Nós acreditamos no poder de Deus, que Ele responde a nossa oração sincera e perseverante. E foi assim na casa de Maria. E a Bíblia diz que eles estavam orando, mas no versículo 7, o Senhor enviou o seu anjo. E enquanto os irmãos oravam, o anjo de Deus já estava no reino do Espírito se movendo. Deus deu a ordem, e a Bíblia diz que ele foi lá na prisão, atravessou todos os guardas, por todos os guardas, ninguém viu. E quando ele chegou e Pedro estava dormindo, tocou em Pedro, caíram as cadeias, os guardas estavam dormindo ficaram, porque era uma visão sobrenatural. Era algo sobrenatural, ninguém viu nada. Pedro foi transportado por Deus e saiu caminhando. Ele pensava que não era real, a Bíblia diz, que era somente uma visão, não sabia. Quando ele chegou fora das portas da cidade, ele despertou e viu que não era uma visão, já estava livre, mas a igreja não sabia, meus irmãos. Então quero chamar a tua atenção nesta noite, você que diz: olha, já coloquei um propósito de oração, começou o ano de 2017 e eu comecei com um propósito de jejum e oração, e até agora eu estou com um propósito de jejum e oração, e não recebi nada, não aconteceu nada, o Senhor não falou comigo. Quem fala comigo é o diabo, dizendo que eu devo desanimar, que Deus não vai me responder. É mentira do diabo. Você não precisa ver nenhuma visão se Deus não quiser te mostrar. Você não precisa escutar a voz de Deus se o Senhor não quiser falar com você durante o teu período de propósito de oração. Mas tenha certeza que se você está buscando a Deus, jejuando, orando e clamando com toda a sinceridade, como a Bíblia diz, Deus está te ouvindo. Não é necessário acontecer um terremoto como aconteceu com Paulo e Silas. Não é necessário. Não é necessário, irmãos. Não é necessário. Nós temos uma visão errada da forma como Deus opera. Não é necessário. Às vezes a gente vê no culto, mas o culto estava tão fraco. Que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos ver a glória de Deus e o poder da sua operação. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando Deus nos transporta para o reino sobrenatural do seu Espírito, nós começamos a ver o trabalho de Deus, as operações de Deus, de uma forma diferente, da forma como Deus quer que nós enxerguemos, meus irmãos. Os irmãos não estavam preocupados. Não diz a Bíblia que alguém viu uma visão dizendo: já vi que Pedro está liberto, vamos parar de orar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles oravam, estavam orando continuamente. E
E no versículo 7, o anjo do Senhor já fez uma obra maravilhosa, desceu na prisão, resplandeceu uma luz na prisão, só Pedro viu, ele saiu para fora, os guardas ficaram dormindo com as cadeias lá e ficaram dormindo, e Pedro já estava liberto, e ninguém sabia de nada. Persevera, irmão e irmã, você que está orando, persevere, não dê ouvidos para os demônios que dizem: olha, o Senhor não está te ouvindo, Ele não vai te responder, já se passou tanto tempo, você começou a orar no início de 2017, nós estamos na metade do ano e nada aconteceu. Não tem problema nenhum, meus irmãos, se nada aconteceu ainda, mas você tem certeza que o teu propósito é da vontade do Deus Todo-Poderoso, persevera na oração, porque Deus vai te entregar a vitória. Para os irmãos da casa de Maria foram apenas algumas horas, para nós pode ser que seja uma semana, um ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos, não importa. Se nós temos fé e convicção de que a nossa questão é justa e agrada a Deus, nós vamos receber a resposta. Quantos acreditam nisso, irmãos? É verdade. Os irmãos não pararam de orar porque sabiam, ora, Deus não queria que Pedro ficasse preso, ele era um dos pilares da igreja de Jerusalém. Então os irmãos sabiam que a causa era justa e perseveraram na oração. E no versículo 7, o Senhor já mandou o seu anjo e estava trabalhando. Eu chamo a atenção para nós encerrar nesta noite para o versículo de número 16 do capítulo 12, onde a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro chegou, louvado seja o nome do Senhor, na casa de Maria, e os irmãos estavam orando, e uns versículos abaixo aqui diz que os irmãos ainda estavam orando. No versículo 16, quando Pedro chegou e começou a bater, a Bíblia diz que quando eles viram que era Pedro, eles se espantaram. Então aí alguns leem este versículo e dizem: olha, os irmãos estavam orando por Pedro, mas quando Pedro chegou, eles não acreditaram. Os irmãos não conseguiam crer que Deus pudesse fazer o milagre. Mas eu não vejo como incredulidade, eu vejo a igreja da casa de Maria, irmãos, espantada com a rapidez da operação do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos não sabiam que seria tão rápido o milagre. Os irmãos não sabiam, irmãos, que Deus pudesse operar de maneira tão eficaz, tão poderosa, tão depressa, e que o milagre seria tão perfeito. Quando alguém disse, uma menina foi lá e disse: olha, é Pedro que está aí. Os irmãos disseram: ah, não, tu estás fora de ti, é o seu anjo. E não conseguiram acreditar que era Pedro. E quando viram Pedro, se espantaram. Quando Deus opera, irmãos, e nós estamos buscando há tanto tempo alguma coisa de Deus, e Deus nos dá um milagre perfeito, parece que não é verdade. Quem já teve essa experiência? Amém. De estar buscando de Deus um milagre. Quando chega, mas será que é mesmo? Deixa eu tocar para ver se é mesmo o milagre que eu estava buscando. Não pode ser. Não é que nós não cremos, não é que nós não acreditemos, é que o gozo, a alegria da resposta de Deus faz com que nós fiquemos espantados com a perfeição do milagre de Deus. Porque o milagre de Deus demora, mas quando chega ele é perfeito. Amém. E às vezes a gente diz: não, mas eu estava buscando um milagre de Deus, mas veio uma bênção e Deus me deu aqui. Não é o que eu estou buscando, não. Se você está buscando um milagre, é um milagre perfeito de Deus que vai chegar na tua vida. E assim foi com a igreja. Quando eles viram que Pedro já estava livre, não conseguiam acreditar, mas eles estavam orando por este motivo. Era este o propósito de oração, a libertação de Pedro. E quando ele foi liberto, os irmãos não conseguiam acreditar. Demorou para cair a ficha dos irmãos. Ficaram espantados. Eu acredito que alguns ficaram olhando, parados, olhando. Mas será que é Pedro mesmo? Mas era um milagre que eles estavam buscando, por causa da grande alegria pela resposta. E eu tenho esta palavra profética para a tua vida nessa noite, para nós encerrar esse culto. Continua, irmão e irmã, perseverando. Como pregador do Evangelho, eu tenho esta ordem de Deus, eu tenho esse compromisso de Deus de exortar você, dizendo: não pare de orar, não dê ouvidos ao diabo, não escute o que os demônios estão dizendo, não cesse a tua oração. Talvez você diga: já estou sendo tomado de desânimo. Não, mas o irmão Gil orou nesta noite dizendo que o Senhor vai nos renovar, nos reavivar. E você que está tomado de desânimo vai receber o ânimo da igreja da casa de Maria, e nós vamos voltar à oração. Glória a Deus.
Quantos acreditam nisso? Amém. Glória a Deus. E Deus vai operar em nosso favor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu tenho compromisso com Deus, como pregador do Evangelho, de dizer para você: não desista de orar, não desista de jejuar. Amém. Você que diz: olha, jejuei tanto, orei tanto e desanimei, porque não aconteceu nada na minha vida, não aconteceu nada na minha família, não aconteceu nada no meu ministério, eu que não vou gastar o meu tempo. Você está agora perdendo o teu tempo, deixando de buscar a Deus. Aleluia. Vamos voltar a buscar a Deus, meus irmãos? Eu quero perguntar nesta noite, dos que me ouviram: quantos podem fazer com Deus um propósito novo, dizendo: eu quero ser um crente daqueles que estavam lá na casa de Maria, que oraram continuamente, o Senhor mandou o anjo e logo eles receberam o milagre? Quantos vão fazer esse propósito? Olha, quantos estão fazendo um propósito com Deus? Tenha consciência que é com Deus e não é comigo. Irmãos, vem depressa aqui na frente do altar, já passou a hora, mas mais 5 minutos nós vamos despedir o culto. Toda a igreja na frente do altar aqui. Você que realmente diz: olha, eu quero fazer um propósito, eu não quero ser mais o mesmo, já cansei de ser o mesmo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser um homem de oração, uma mulher de oração, eu quero ser um jovem de oração, eu quero ser um adolescente de oração. Irmãos, eu sou muito chato para algumas coisas. Eu acho que a igreja deve ser formada por pessoas de oração, por homens de oração, por mulheres de oração, por jovens cheios do Espírito Santo. Deus quer nos abençoar, meus irmãos. Vamos perseverar e o Senhor vai fazer a sua obra. Feche os teus olhos. Aleluia. Deus. Todos com os olhos fechados, em nome de Jesus. Tremendo, Senhor. Feche os olhos. Toda a glória. Toda a igreja. És maravilhoso, Pai. Toda a igreja. Pastora Valéria, prepara um daqueles seus hinos de guerra. Nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Feche os olhos, toda a igreja. Feche os olhos. É isso aí mesmo, meus irmãos. Tem alguns que já estão orando, não precisa esperar por ninguém. Vai orando, vai buscando ao Senhor. Nós vamos orar, depois a pastora Valéria canta e nós vamos descer com o pastor Marcos, Luciane. Bom Gil, vamos impor as mãos sobre todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, olhe diferente nessa noite. Agora você coloque um propósito que você não colocou nesse culto e ore fervorosamente por ele. Aquilo que você diz: olha, isso aqui é impossível, não tem como resolver a questão, não dá para resolver. Nosso Deus pode fazer. O Deus que eu estou pregando tem autoridade para fazer esse milagre. Eu creio nele e ele pode operar. Feche os olhos.